Olá, eu sou o professor Evandro Carlos Garcia e conduzirei vocês no estudo do direito das sucessões. Estudaremos neste momento o testamento sob a luz da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que instituiu o Código Civil Brasileiro. Esse conteúdo está no livro 5 do Direito das Sucessões, título 3 da sucessão testamentária, que abrange do artigo 1857 a 1990. O foco deste estudo é o capítulo 4, que trata dos codicilos, que vai do artigo 1881 a 1885. Bem, vamos ao conteúdo. O Código Civil, então, dispõe, no artigo 1881, que toda pessoa capaz de testar poderá, mediante escrito particular seu, datado e assinado, fazer disposições especiais sobre o seu enterro, sobre esmolas de pouca monta a certas e determinadas pessoas, ou indeterminadamente aos pobres de certo lugar, assim como legar móveis, roupas ou joias de pouco valor de seu uso pessoal. Bem, desse dispositivo, nós já podemos apresentar algumas considerações. Vamos iniciar aqui com o conceito de codicilo que foi apresentado por Carlos Roberto Gonçalves, que diz: o codicilo é um ato de última vontade, destinado, porém, a disposições de pequeno valor ou recomendações para serem atendidas e cumpridas após a morte. É importante destacar que o codicilo, ele até se parece com o testamento, mas não é testamento. Por quê? Porque há algumas diferenças básicas. O objeto do codicilo, ele é limitado, ele é com um alcance inferior ao que é possível por meio do testamento. Pelo codicilo, é possível, então, conter disposições de caráter não patrimonial, declarações, alguma confissão, tudo aquilo que você poderia fazer por um documento particular, até algumas declarações que você poderia até levar a, a registro público, não tem problema. Então, aqui é possível. Também é possível fazer disposições sobre o seu enterro, deixar esmolas de pouca monta, legar móveis, roupas ou joias de pouco valor para seu uso pessoal. Isso está lá no artigo 1881. Pode também nomear e substituir testamenteiros, que está no artigo 1883. Pode reabilitar um herdeiro indigno, que está no artigo 1818. Pode destinar verbas para o sufrágio de sua morte, no artigo 1998. Esse destinar verbo sufrágio, rezar missas, né, encomendar missas em seu benefício, são essas as disposições. Reconhecer filho havido fora do matrimônio, e aqui há a defesa de muitos que isso é possível em razão do artigo 1609, inciso 2, né, do atual Código Civil, que permite que tal ato seja feito por escrito particular, sem maiores facilidades. Então, poderia também ser feito por codicilo. Uma questão importante aqui
é a indagação, o que seria algo de pouca monta e pouco valor? Bem, primeira coisa, o que para mim é muito, é de pouco valor, é de muito valor, para outras pessoas pode não ser, pode ser de pouco valor. Tudo é relativo em relação ao patrimônio que eu tenho, ao tipo de vida que eu levo. Então, o que se deve ter em vista aqui, sempre, é o montante do patrimônio deixado. E, nesse caso aqui, é, vamos dar um exemplo. Imagine você, uma pessoa cuja a sua fortuna seja a maior do nosso país, e ele queira deixar um relógio seu que ele usa no dia a dia, deixar esse relógio para o seu neto. Bem, uma pessoa com um patrimônio desse não vai usar um relógio comprado numa simples loja de um mercadão qualquer, né, da vida. Ele não vai ter um relógio barato, muito barato. Ele provavelmente terá um relógio de uma marca renomada, que o valor aí é, às vezes, próximo ao valor de um carro, né? Então, comparando o relógio para a fortuna dele, ele poderia deixar para o neto ter o valor de um carro, mas perto da fortuna que tem, esse relógio não significa nada. Agora, para mim, isso é um pouco diferente dentro do patrimônio que eu tenho, seria um valor razoável, seria um valor considerável. Então, recomenda-se que o juiz tenha aqui um critério, um bom senso de avaliar esses parâmetros. Uma outra questão que também é muito importante é a respeito da hipótese das disposições ultrapassarem a parte disponível ou se deixar de ser de pouca monta, de pouco valor, né? Nesse caso, seria nulo o codicilo ou o juiz poderia fazê-lo convalescer, reduzindo essas disposições a um montante módico e razoável. Esta questão, ela tem sido solucionada pela doutrina pela aplicação do princípio do favor em favor do testamento, para também aos codicilos. Então, mediante o reconhecimento de que, sempre que for possível, deve-se adotar o critério que dê eficácia às disposições de última vontade. Carlos Maximiliano, ele assim coloca: a lei exige que as liberalidades consignadas em codicilo sejam de pouco valor. Não fornece critério para aquilatar este. Logo, o assunto fica ao prudente arbítrio do juiz. Quando lhe parecem exageradas, ele não anula o ato por isto, reduz proporcionalmente as esmolas e legados ao que seja consentâneo com o espírito da norma positiva. Pontes de Miranda, por sua vez, diz: tudo isso serve para nos persuadir da necessidade, assim, jurídica como consciencial, de evitar invalidações de codicilos a respeito de cuja feitura
liberdade e autenticidade não há dúvidas, ainda que os legados orcem pela 10ª parte da herança, sempre que parecer exagerado para a cédula codicilar, o de que se dispôs, e sendo possível, cumprirá o juiz, ouvidos os interessados, com o mesmo critério que adotou o legislador quanto às disposições testamentárias exageradas. A redução proporcional das esmolas, ou, se isto mais se aproximar do que poderia ter requerido, sabendo o testador a redução proporcional de todas as disposições, esmolas, legados ou outras liberalidades, com isto, observa o juiz o que lhe aconselha o artigo 7º da introdução, combinado com o artigo 1727 do parágrafo 2º. O Zeno Veloso também adota o mesmo posicionamento que o Carlos Maximiliano e Pontes de Miranda. Bem, essas seriam algumas considerações, né, dentro daquilo que pode. Agora, o que não pode? Por um codicilo, não é possível, então, instituir herdeiro ou legatário, não é possível efetuar deserdações, legar imóveis ou fazer disposições patrimoniais de valor considerável. Isso não é possível. Também nós conseguimos extrair do 1881 alguns dos requisitos que são necessários para a validade do codicilo. Então, pode fazer o codicilo quem pode testar. Então, é necessário averiguar a capacidade do disponente, e isso está estabelecido lá no artigo 1860 do Código Civil, que nós já vimos em vídeo anterior. A forma do codicilo, ela é hológrafa simplificada, ou seja, a cédula ela deve ser totalmente escrita, datada e assinada pelo seu autor. Por isso, o disponente tem de saber e poder escrever. Não se admite escrita e assinatura a rogo aqui, tá bem? Então, tem que ser necessariamente, obrigatoriamente, feito pelo disponente. A jurisprudência tem admitido codicilos datilografados, digitados, mas, nesse caso aqui, esses codicilos necessariamente, obrigatoriamente, precisarão estar também datados e assinados pelo disponente, assim como o codicilo precisa, da mesma maneira, ser datado e assinado. Até porque a data ela é explicitamente exigida para o codicilo escrito manualmente. É requisito essencial. E se faltar essa data, esse documento ele não tem valor nenhum. Também, a mesma forma, a assinatura no documento. É necessário que, ao final, o disponente ele cumpra essa formalidade, que é indispensável, e sem essa assinatura de próprio punho do declarante, o documento aqui irá equivaler a uma minuta, a um projeto, a um rascunho, sem valor algum, de forma alguma, como manifestação de última vontade. Bem, passamos agora ao artigo 1882. Os atos a que se refere o artigo antecedente, salvo direito de terceiro, valerão como codicilos, deixe ou não testamento o autor.
Bem, desse dispositivo, o que se extrai é que o codicilo não é necessariamente um acessório ou um complemento do testamento. Ele pode existir como disposição de última vontade autônoma. Então, não há necessidade para existir um codicilo que exista um testamento. Está bem? Necessidade nenhuma. E esse codicilo não tem que fazer referência ao testamento e não tem que complementar algo que está no testamento, não tem que tratar do que está no testamento. Ele é absolutamente independente. A ressalva dos direitos de terceiros, que está aqui no dispositivo, tem causado aqui até certa perplexidade, porque nós não conseguimos entender, compreender de forma clara, né? Não tem como saber aqui o que o legislador quis referir-se, né? Alguns aqui supõem que talvez o legislador estaria protegendo o direito dos herdeiros necessários, mas isso não há necessidade nenhuma. Tanto que o Pontes de Miranda, ele afirma que jamais deveria ser isso, porque o próprio artigo 1846 do Código Civil, que trata da legítima, né, que aponta que não é possível invadir o montante da legítima. Então, aplica-se a todas as disposições, não só a testamento, aplica-se também aos codicilos. Passemos agora ao artigo 1883. Aqui ele diz que, pelo modo estabelecido no artigo 1881, poder-se-ão nomear ou substituir testamenteiros. Nós já vimos isso agora há pouco. É possível, então, que aqui o disponente, se ele tiver um testamento, e nesse testamento ele nomeou um testamenteiro, e agora ele, por alguma razão, motivo, resolveu mudar de ideia, ele não precisa fazer um novo testamento só para alterar o testamenteiro. Ele pode perfeitamente substituir esse testamenteiro por meio do codicilo. E caso ele tenha feito um testamento e não tenha indicado, e percebeu isso posteriormente, e achou por bem que seria melhor indicar o testamenteiro, ele também não precisa fazer um novo testamento para essa finalidade, basta que ele faça um codicilo e nomeie o testamenteiro. Está expresso, está previsto no Código Civil, no 1883, essa circunstância, então não há muito o que delongar em explanações a respeito. O artigo 1884, ele regra os atos previstos nos artigos antecedentes revogam-se por atos iguais e consideram-se revogados se, havendo testamento posterior de qualquer natureza, este os não confirmar ou modificar. A revogação do codicilo, ela pode ser, então, expressa ou tácita. Nós dizemos que ela é expressa quando o codicilo ele é revogado expressamente por outro codicilo. Então, foi feito um codicilo, posteriormente o disponente faz um outro codicilo, e neste novo codicilo ele diz: revogo o codicilo anterior, revogo o codicilo feito em tal data. Esta é uma forma expressa. Também quando feita em um testamento. Então, tinha um codicilo, fiz um testamento,
um testamento agora, posterior ao codicilo, e nesse testamento me refiro ao codicilo, o revogando, dizendo que não quero mais que ele seja cumprido. Aqui nós teríamos a revogação expressa. Agora, é tácito, ou é tácita, quando se dá numa circunstância em que eu tenho um codicilo e no momento posterior eu faço um novo codicilo e as disposições deste codicilo, elas se chocam, são contraditórias ao que está no codicilo anterior. Então, sendo contraditório o segundo codicilo, por óbvio, está revogando o codicilo que havia sido feito anteriormente. E aqui também, se feito isso, se no caso aqui, um testamento também faz a mesma coisa. Ele, então, regra algumas disposições que são incompatíveis com o que está no codicilo. Ele não disse expressamente que está revogando, ele faz referência ao codicilo, pode fazer referência ao codicilo, e ali ele dispõe algo diferente ao que está no codicilo anterior. Nesse caso aqui, então, haveria uma revogação tácita. Até porque nem sempre o codicilo posterior revoga o anterior, né? Eles podem, obviamente, se completar, podem trazer disposições diversas. Num deles, por exemplo, pode constar esmola de pouco valor, de pouca monta, determinada pessoa, e no outro, disposições sobre o seu enterro, coisas absolutamente distintas. Um não faz menção, e o segundo não faz menção ao primeiro. Após a morte do disponente, óbvio que os dois codicilos serão cumpridos, né, se não tiverem sido revogados por alguma outra forma, porque aqui não tem incompatibilidade alguma de disposições de um com o outro. O codicilo posterior somente revoga o anterior se tiver cláusula expressa nesse sentido, tá certo? Ou se disposições forem incompatíveis, como eu disse. Quanto ao testamento posterior, se ele revogar expresso codicilo, não há o que dizer, perde a eficácia o codicilo. Pode ocorrer, no entanto, do testamento posterior simplesmente não dizer nada, estar em silêncio, não fazer nenhuma referência ao codicilo. Nesse caso, se não faz nenhuma referência, se ele não confirma ou se não modifica o codicilo anterior, esse será considerado revogado tacitamente. Agora, tem aqui uma questão importante. O codicilo, óbvio, não revoga testamento, porque é um documento muito mais simples, muito limitado. Só que, quanto a essa questão, nós temos que ter aqui uma cautela, tá bem? E isso foi muito bem observado por Zeno Veloso. Então, eu vou ler aqui o posicionamento do Zeno Veloso. Se o codicilo posterior ao testamento regula matéria inerente ao seu conteúdo possível, que está no artigo 1881, revoga o que, sobre o mesmo assunto, ditava o testamento. Se, por exemplo, o testador lega seu relógio de algibeira, de pouco valor, a um amigo, e depois
em um codicilo, deixa o mesmo relógio ao sobrinho Luiz Augusto, é o sobrinho que fica com o relógio após o decesso do autor da sucessão. Codicilo nessa parte, porque a, nessa, porque a disposição, o codicilo nessa parte, porque a disposição é compatível e série-se no seu conteúdo específico e está conforme os limites possíveis. Derroga o testamento. Seria aqui um absurdo e lógico, no caso, que o relógio coubesse ao amigo e não ao sobrinho do decujus. E então é exatamente o que eu havia dito aqui. Veja bem, eu tenho um testamento, nesse testamento eu deixei para um amigo um relógio de uso pessoal. Posteriormente, eu faço um codicilo. E nesse codicilo, eu deixo o mesmo relógio agora para o meu sobrinho. Eu posso usar o codicilo para fazer essa disposição? Posso. É perfeitamente possível. Mas é contraditório. A afirmação anterior era que codicilo não revoga testamento. Testamento revoga codicilo, mas codicilo não revoga testamento. Tá, mas o codicilo não está revogando o testamento. Ele está aqui revogando uma cláusula testamentária, uma disposição testamentária, permanecendo as outras. As outras disposições se mantêm em sua integralidade. Então, aqui, realmente, seria um contrassenso você pensar que a última vontade, que pode ser feita através de um codicilo, não vai ser respeitada, porque se ele quiser, assim, ele terá que fazer um outro testamento, já que ali, mantendo as disposições anteriores e revogando apenas essa cláusula testamentária, apenas essa única disposição testamentária. Então, eu também, da mesma forma, penso, assim como Zeno Veloso e Pontes Miranda, que é possível o codicilo revogar uma disposição testamentária nessas circunstâncias. Passemos ao artigo 1885, o derradeiro desta matéria. Se estiver fechado o codicilo, abrir-se-á do mesmo modo que o testamento cerrado. Bem, o codicilo, ele é cumprido da mesma forma que o testamento particular. O testamenteiro, se ele existir, ou qualquer outra pessoa que esteja em poder da cédula codicilar, ele então vai encaminhar ao juiz. O juiz, neste caso, na hipótese de ter sido encaminhado por uma pessoa que está em poder e não um testamenteiro, né? Aí o juiz vai nomear um testamenteiro que vai se responsabilizar pelo cumprimento desse codicilo. Na hipótese desse codicilo estar fechado ou lacrado, é necessário aqui formular um requerimento. Esse requerimento deve vir acompanhado do original do codicilo, contendo, então, o pedido de abertura, ou seja, aqui a abertura do codicilo será feita como é feita a abertura do testamento. Então, será aberto pelo juiz, que fará registrar, ordenando que seja cumprido, se o juiz não achar um vício externo que torne esse codicilo evade nulidade ou então suspeito de
alguma falsidade. Isso está previsto no artigo 735, caput, e no parágrafo 2º do mesmo artigo do Código de Processo Civil. Bem, estas eram as considerações sobre o codicilo e, mais uma vez, fico à disposição daqueles que, porventura, tenham ficado com alguma dúvida, terei o prazer em responder. Mais uma vez, obrigado, e encerro aqui a exposição de hoje. Até mais.